Olá, nesta aula eu vou te apresentar quais são os sons das letras. Bom, primeira coisa, você sabe por que as vogais são vogais e são chamadas de vogais e por que as consoantes são consoantes e chamadas de consoantes? Por que temos esses dois grupos no nosso alfabeto? Bom, vamos lá. Como eu disse, o nosso alfabeto foi inventado, é uma invenção humana para representar a linguagem oral. Há cerca de 4.000 anos atrás foi inventado o nosso alfabeto, que temos hoje. Muito bem, a partir disso, os gregos, lá quando ele foi na sua primeira invenção, os fenícios inventaram apenas as consoantes. Depois, os gregos adicionaram também as vogais. E o que as diferencia é o seguinte: todos os sons da fala são produzidos a partir da expiração do ar que vem dos nossos pulmões e passa pela nossa cavidade bucal, que é composto de laringe, faringe, nariz, boca, dentes, enfim, toda essa parte que sai por onde o ar vai passar. Dito isso, os sons vocálicos, sempre a expiração do ar não vai encontrar nenhuma barreira aqui na nossa cavidade bucal. O ar sai integralmente e também sempre haverá uma vibração das nossas cordas vocais. Sendo assim, as letras, as vogais foram todas juntas formando então os sons vocálicos. Esses sons vocálicos no português brasileiro, eles são sempre o centro da sílaba. Não ocorrerá nenhuma sílaba que não tenhamos os sons vocálicos. Então, para que a consoante ela tenha o seu valor sonoro adequado, ela sempre vai ter que estar ali acompanhada desse som vocálico. Por outro lado, as consoantes, elas são formadas pela expiração do ar, mas que encontra alguma obstrução da passagem do ar na cavidade bucal. Essa obstrução ela pode ser parcial ou total. Então guarde essas informações sobre as consoantes, porque quando eu for explicar sobre os sons de cada uma delas, vai ser importante você se lembrar disso, que elas podem ter essa obstrução do ar, parcial ou total. Eu quero também te chamar a atenção que aí, na sua aula, você tem um material teórico, aí na aba Materiais. Então é importante que você já pegue esse material para você acompanhar a tabela que eu estou olhando aqui quando eu for falar sobre as consoantes e você acompanhe aí também no seu material. Você vai ver que eu tenho sempre uma colinha aqui comigo, isso porque é muito complexo da gente guardar esse modo, ponto de articulação das consoantes, então é sempre importante a gente ter uma colinha. Não precisa decorar nada disso, não precisa ficar assustado com os nomes, não somos especialistas nos fonemas, não somos fonoaudiólogas, somos simplesmente pessoas que querem aprender um pouco mais sobre como esses sons da fala são representados pelas letras, para assim instruir bem uma criança a perceber esses sons também, né? E a reproduzir e memorizar esses sons. Então, fique bem tranquila quanto a isso. Tenha na sua mão uma colinha também, como eu tenho aqui, tá? E aproveito para dizer que essa aula eu me baseio neste livro aqui, A Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Celso Cunha e Lindsay Sintra. Então, essa referência também está aí disponível no seu material. Se você quiser se aprofundar, esse livro ele trata na sua primeira parte sobre fonologia e fonética, que é o tema geral desta aula. Tá? Então vamos lá. Começando pelos sons das vogais. Bom, primeiro a gente pensa assim, vogal é fácil, é A, E, I, O, U. Tá, só que como que você explica o ama, ana, aranha? Como que você explica esse som do A ali, que não é o mesmo som de abelha, azul? Veja bem que nós temos ali sons diferentes. Isso porque as vogais elas podem ser vogais orais ou vogais nasais. Quais são os sons das vogais, portanto? Bom, então, as vogais orais, elas podem ser A, E ou E, I, O ou U.
Veja bem, agora eu vou repetir para vocês então. Não temos apenas os sons das vogais ali. A, E, I, O, U. Isso porque as vogais podem ser abertas ou fechadas. No caso da vogal A, temos somente a vogal oral aberta. A. Pronto, é isso. Mas, no caso da vogal E, temos o som da vogal E aberta ou E mais fechada. O E aberto pode ser como em égua. Geralmente tem um sinal ali, diacrítico, que sinaliza o acento agudo, que sinaliza essa entonação e essa abertura maior da nossa cavidade bucal. E a vogal E, como elefante, ela já é mais fechada. Então, nós temos que ter claro essa diferenciação, que não temos apenas o E ou o E, temos os dois sons representados pelas vogais orais A e o E. E na vogal I, nós temos o I fechado, de igreja, não conseguimos fazer o I. Perceba que não existe a vogal I aberta. Então, temos o igreja. O O, podemos ter a vogal aberta ou fechada, como em óculos. Perceba na minha boca que já tem uma maior abertura, né, da minha boca. Óculos. Ou O mais fechado, como em ovo. Por outro lado, temos a vogal U, que é apenas fechada, como em urubu. Portanto, nós temos todos esses sons e essas variações dos sons da vogal oral. E temos também as vogais nasais. O A, o E, o I, o O e o U podem ser nasais, nasalizados, com um som formado pelo nosso nariz. E nesse caso, eles estão sinalizados pela posição, depois da vogal, usualmente tem ali uma consoante nasal, a consoante M ou a consoante N, formando o que nós chamamos de dígrafos vocálicos. Então, usualmente, quando nós temos ali, olha, o an, en, in, on, nós temos a formação de dígrafos vocálicos, que são, por definição, duas letras representando um único som, os sons das vogais nasais. Então, para a criança compreender como a escrita representa a fala no sentido das vogais, nós precisamos ensinar que as vogais podem ter todos esses sons. E como ensinar esses sons, você vai ver na próxima aula, tá? Aqui é só para você saber quais são esses sons e como que você precisa representar esses sons aí na sua boca, tá?